vida na palavra, com base no livro de João, capítulo 6, 63, que Jesus disse: palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então, aí surgiu, nasceu o nome Vida na Palavra. Então, não é um acróstico, não é um slogan, não é um marketing, é o que de fato nós somos. Tudo está preparado aqui. O Ministério Vida na Palavra não abriu, nasceu. Nós não pretendíamos nem o nome Vida na Palavra, não pretendíamos ser o que nós somos, só pretendíamos ministrar e entregar a palavra. Como que a igreja nasceu? Essa frase nasceu foi a frase bem mais colocada, porque a igreja não se abre, a igreja não se funda, a igreja nasce. Nasceu de um propósito que Deus colocou no meu coração. Eu e minha esposa, mais propriamente eu não entendia como que tinha um desejo desse, que nós saíamos daqui para irmos congregar lá em Colorado. Em 2018, eu e minha família, a gente participava de uma igreja lá em Colorado e teve um propósito de oração para 2019. Ele entregou para cada membro um papel, um desejo que realizasse em 2019. E nesse primeiro desejo que eu coloquei foi ter uma igreja na minha cidade, que é Cerejeiras. Porque naquela época, eu e minha família estavam indo para a igreja de Colorado. E aí nasceu esse propósito no meu coração, de que aqui tinha espaço para mais uma igreja que pregasse o evangelho. Aí até que nós conhecemos o pastor Messias, lá em Colorado. E aí fizemos esse convite para o pastor Messias. Aí o Heleno Serafim, juntamente com a Magda, né? Eles tinham desejo de ter uma igreja aqui, uma visão com a qual nós trabalhamos. E eles fizeram o convite para mim. E eu falei para eles assim, falei para o Heleno, vamos orar, vamos estar orando a Deus. E entramos num período de oração. Foi nesse período que não me falha a memória que eu conversei com o pastor Átila na época. Até que um dia, a gente ia se falando, até que um dia ele me ligou, ele nem foi na minha casa, ele me ligou e me chamou, né, lá na Estação do Pão, para dizer que ele, né, tava no coração dele de vir para cá. A gente já tinha orado, né, de acordo com a conversa do Heleno, a gente tinha orado, mas era um momento que eu não tava pensando mais naquilo, né. E quando o pastor Messias disse: Átila, eu tô indo para Cerejeiras, eu disse para ele, né, eu tô indo com o senhor também para Cerejeiras. E aí quando surgiu essa ideia, né, entre ele e o Messias e Heleno de estar colocando o ministério aqui em Cerejeiras, né, em um outro município, então a gente teria que se deslocar, me gerou muitas preocupações, né. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco frustrada e preocupada. Nós chegamos aqui um pouco antes da epidemia, só que a nossa chegada aqui em Cerejeira foi começar de novo. Então, assim, para nós foi muito dificultoso no começo, mas nós não sabíamos o que Deus iria fazer aqui nesse lugar. E bem quando eu voltei para a fé, a gente veio para cá. Um novo empreendimento, um novo começo. E o que me inspirou naquela época, eu até lembro, é a coragem do meu pai. A coragem. Para mim, a coragem sempre foi a virtude mais importante que eu olho para uma pessoa, eu admiro a coragem, em primeiro lugar. Até porque é da coragem que deriva todas as outras virtudes. E aceitamos o convite do Moeleno. E a proposta dele, ele falou assim para mim assim: pastor, uma coisa eu garanto pro senhor, né? O que eu comer e eu e minha família comer, o senhor vai comer. O senhor, né? Nós não temos muito para dar, mas o que nós temos é comer. E viemos literalmente pela fé, sem possibilidade, sem salário, sem dízimo de ninguém, somente com família, né? Do irmão Heleno, era o Moeleno, a família. Era o Leandro, era a Adriele, era a Cíntia, Regiane, o pastor Átila, a Isleane, a minha esposa. E tem mais alguns irmãos na época que não me falha a memória. E nós não tínhamos possibilidade nenhuma, né? O culto nosso era com 7, 8 pessoas. Começamos aqui em Cerejeiras, começamos aqui em casa, nessa garagem de casa. Primeiras reuniões foram feitas aqui. Dá para se dizer que, se somando ao todos, dava em 7 pessoas, contando com os pastores. No começo, eu vi meus pais envolvidos, eu até participei dos primeiros cultos, só que, não sei, meu coração não estava entregue ainda. E eu não conseguia acreditar. Eu olhava para uma igreja que estava iniciando,
estava nascendo e poucos membros, não via progresso, não conseguia ver que a igreja cresceria e que esse projeto iria para frente. Na minha cabeça era um projeto do homem e que logo passaria. Essa era a Jéssica no início, né? Orgulhosa e cega para tudo aquilo que Deus estava fazendo. Eu era cético, tanto que eu era meio cambaleante ali no começo do Vida na Palavra, na garagem. Mas assim que eu engajei, eu comecei a notar, e isso foi construindo algo em mim. Principalmente com amor, vendo o amor que minha mãe tinha pelas pessoas, a coragem que meu pai tinha de continuar, mesmo teve a pandemia, então foi um momento de total crise. Mesmo diante daquela situação, eles acreditavam. E era algo engraçado para mim, um garoto cético. Pode dar certo no futuro, talvez não, mas provável que não. E olha onde chegou, né? Pessoas que iam passando no meu caminho, na minha frente, queimavam em meu coração de convidar elas para ouvir a palavra do Senhor. Outra vez, foi uma cliente em minha loja. Eu senti que ela estava triste, um pouco depressiva, e eu a convidei para ir ao culto. Eu fui até a ourivesaria do Heleno e da Magda para consertar, para poder fazer uma solda neste anel. E foi aí onde a Magda, com sua visão assim, seu olhar muito acolhedor, percebeu que eu estava triste. E aí ela me fez um convite que no momento eu não percebi que aquilo mudaria no decorrer da minha vida, e foi aonde mudou até hoje. Começamos lá na varanda da irmã Magda, do irmão Heleno. Aí pouco tempo depois alugamos um espaço ali, uma casa, que o nosso púlpito, né? Começamos na garagem, né? Isso, na garagem. E o púlpito era um tamboretinho para colocar a Bíblia. E ali nós começamos a caminhada. Aí, pouco tempo depois, eu me batizei. Né? Nós fomos um dos primeiros a ser batizado na Igreja Vida na Palavra. Foi um dos primeiros batismos, né? Uma das decisões mais importantes que nós fizemos na nossa vida. Depois disso, nossa vida mudou. Bom, quando eu cheguei no Ministério Vida na Palavra, nós éramos acostumados a chegar num templo onde é tudo grande, né? E quando nós chegamos lá, eu e minha esposa, nos deparamos com uma garagem. Então, assim, foi algo impactante. Mas o que mais impactou mesmo, que me fez continuar aí e estar até hoje, foi a palavra ministrada, de como a palavra tinha vida lá. A nossa chegada na igreja foi muito boa. Nós encontramos um lugar que tinha palavra, que tinha ensinamento, e era o que nós buscávamos. Nós tínhamos conhecido a graça, a gente tinha percebido que não era apenas isso. E lá no Ministério Vida na Palavra a gente conheceu o reino de Deus. E assim foi. A gente plantou a primeira semente e Deus foi acrescentando pessoas com o mesmo propósito, com a mesma fé. Quando a igreja começou na garagem, começou a se estabelecer, veio o Covid. E literalmente eu fiquei um pouco assustado, porque agora que nós começamos a fazer culto com um número razoável de pessoas, 30, 40 pessoas, veio o Covid. O Covid ninguém sabia muito o que fazer, né? E a gente também, né? E entramos todo mundo no mesmo barco ali com medo, receio. Como a Neia também já morava com a gente ali, né? Meus pais também, já mais de idade, né? A gente sempre tinha essa preocupação. A Maria Clara também, novinha, né? Recém-nascida. A gente não sabia o que fazer, né? Ninguém sabia, né? Aí tinha esse receio, vamos ficar em casa. E daí, uma vez o pastor fez o convite para minha mãe, e a minha mãe foi a primeira a ir. Aí minha mãe foi, gostou, eu virei o bicho com ela, porque eu falava, vai pegar corona, né? Vai trazer tudo pra nós. E a minha mãe falou que foi muito bom o culto e falou que a gente tinha que ir. Aí começou com a minha filha, né? Maria Clara, ela que apontava que ela queria ir pro barulho, E ela ficava apontando ali no portão que ela queria entrar lá. Aí no outro domingo, né? Nós fomos. Acho que foi. Aí fizemos a visita. Bom, na época do Covid, como se instalou esse caos e era algo incerto que nós não tínhamos conhecimento, achávamos que o ministério ia fechar as portas, porque era o que vinha acontecendo. E naquela época, né, veio o lockdown e Deus me deu estratégia, vamos fazer as lives. E eu fazia live praticamente quase todos os dias. Aí muitas vezes nas lives que tinha, a gente tava lá na área, na garagem, gritando junto, acompanhando. As cachorras gritando também. Todo mundo participava. Mas
O Ministério Vida na Palavra, ele é um ministério que foi criado debaixo da vontade e da graça de Deus. O que aconteceu lá foi isso, a graça de Deus se manifestou. Nós crescemos neste momento difícil, foi onde achamos suporte na Palavra de Deus, onde o mundo estava em caos. E nesse período, foi um período que nós mais ganhamos almas para Jesus, onde nós começávamos a ministrar esperança. Eu me lembro que houve um propósito de oração à meia-noite, foi eu que lancei aquele propósito para a Igreja Vida na Palavra, e os irmãos compartilharam nos status, e não tinha o slogan da Vida na Palavra, e de repente a cidade toda compartilhou, a região compartilhou, e nesse período Deus fez coisas extraordinárias nas nossas vidas. E nesse período aí teve um culto chamado culto Drive-In, né, que os pastores se uniram para fazer o culto. E eu lembro que o Edmar me chamou para mim fazer uma oração, e eu fui fazer a oração, mas antes disso meu pastor, o pastor Edevaldo Leodoro, ligou para mim e falou para mim que queria falar comigo. E eu fiz o culto, orei para todo mundo lá, foi muito maravilhoso. Voltei para minha casa, o meu pastor ligou para mim e falou assim: Messias, tem uma palavra para te dar. Vocês entraram debaixo da graça e do favor de Deus. E realmente, a partir daquele momento, tudo mudou. Foi uma virada, foi uma revolução. Quando ele falou aquilo lá, eu senti que era uma chave que estava virando dentro de nós. E a partir daquela palavra que ele deu, as coisas começaram a acontecer de forma extraordinária. E orando com os irmãos, a garagem já estava, graças a Deus, já tínhamos um culto bem aconchegante, um culto bem gostoso já. Já tinha um louvor, já tinha tudo. Mas eu senti que o Espírito Santo queria mais. E eu nunca fui de colocar tema em anos, nunca fui. Sou pastor há quase 30 anos, nunca fui. E eu escutei o Espírito Santo falar comigo que seria o ano da aceleração. Ele falou comigo lá em Sinop, na ministração do bispo JV de Carvalho. E aquele ano, se não me falha a memória, foi em 2019, 2020, né? As coisas começaram a acelerar. Nós compramos o terreno da igreja, compramos a casa pastoral, ganhamos o carro, pessoas agregando conosco e pessoas agregando e agregando. Antes de finalizar o ano da aceleração, um grande amigo meu, Edmar, né, ele me chama e a gente conversa, e surgiu a possibilidade de eu estar assumindo as pessoas que congregavam com ele, que era do Ministério Atos. Na verdade é uma comunidade, né? Era uma igreja local. Um belo dia o nosso pastor não pôde pregar e trouxe o pastor Messias para estar levando uma palavra para nós. E chegando naquele culto, a gente só ouviu a palavra de Deus, ouviu Deus falando pela boca do pastor, usando a Bíblia para poder pregar. E dali em diante veio a nossa... 2 semanas depois aconteceu a nossa união, a nossa fusão da Atos com o Ministério Vida na Palavra. Nós dois e alguns irmãos, a partir do primeiro culto que nós participamos com o pastor Messias, nós já ficamos com o coração totalmente aberto para que pudesse vir pela frente. E quando o nosso pastor, na ocasião, o pastor Edmar, propôs essa fusão, nós tínhamos em nosso coração de estar participando dessa igreja, né, juntamente com os membros, né, que já eram da Vida na Palavra, e foi o que aconteceu. A gente resolvemos estar juntos e receber essas pessoas maravilhosas que estão conosco até hoje, e nós saímos da garagem e fomos ali na Nova Zelândia, 2008. Conheci o pastor Messias quando começou o trabalho ali ainda na garagem, e a gente viu que realmente Deus era na vida dele. Aí depois o Senhor mostrou o pastor Messias num lugar bem espaçoso, bem grande, bastante gente. Eu falei com ele, era a confirmação daquela mudança do local lá. E hoje o que a gente pode ver, o que Deus tem feito na vida dele, Deus tem abençoado grandemente. Eles têm visto a igreja, Vida na Palavra. Então, é uma benção. Eu só tenho que agradecer ter conhecido o pastor Messias. Então, nesse período foi um tempo assim extraordinário, que nós saímos da garagem e fomos para um auditório maior, e saímos de 70 pessoas para 150 pessoas, e dali começaram a agregar mais pessoas que não era nem da garagem e não era nem pessoas que acompanhavam a equipe que era do Edmar na época, pessoas que Deus começou a enviar, e houve uma aceleração. Após a aceleração, o outro ano foi o ano da ativação. Aí quando terminou o ano da ativação, nós começamos o ano do sobrenatural. Aí o ano do sobrenatural surgiu a possibilidade através de um casal, empreendedores da cidade, o Idair e a Regina,
E é onde eles começaram, propôs construir a nossa igreja, o nosso auditório. Nós chamamos ele e falamos para o pastor Aí estudou. da ideia de construir a igreja ali. E ficou a semana ali E ficamos em ali, ajustes, isso. né? Aí dali para frente foi Deus É. só abrindo portas e caminhos para a gente construir a igreja. É uma obra para mim gratificante, que é a primeira igreja que eu construo, né? Para mim a alegria ali foi extremamente demais, porque é diferente das casas que eu construo. Casas são realizações de sonhos de pessoas, mas ali são transformação de pessoas. É totalmente diferente do que eu costumo construir. Para mim foi a obra mais gostosa que eu já construí na minha vida. De coração é maravilhoso e hoje eu me sinto realizado. E o nosso auditório foi construído com 8 meses, né? E já estamos cultuando, provando que estamos vivendo literalmente no ano do sobrenatural. Não significa que passando o ano vai terminar. Significa que nós estamos entrando no sobrenatural. Então, em domingo, foi um turbilhão de sensações, de sentimentos, tanto humano, almático, como também espiritual. Houve ali uma mistura de tudo, de se eu literalmente... Eu não sou ninguém, né? Eu não era ninguém. Desacreditado. Em ver tudo isso acontecendo. A igreja chegando muita gente. Pessoas de todo quanto é lugar sendo edificadas. Pastores da Europa, Minas, Paraná, São Paulo, Vilhena, ligando para mim, dando mentoria. E antes de chegar em Rondônia, eu não acreditava no meu próprio ministério mais. As pessoas não acreditavam em nós. Chegou um momento que nem eu acreditava. Da garagem, né, para hoje no templo próprio, não é o templo que faz a gente, né? Mas é um sinal de Deus que Ele está conosco. E hoje nós estamos aí para servir as igrejas, servir os pastores, meus amigos. Pastor Robson, que foi uma peça fundamental na minha vida. Quando eu cheguei, abriu a porta, me apresentou para a Obser. Ele profetizou tudo isso. Ele disse que não era o começo. Pastor da Metodista Isleane, nosso pastor presidente da Obser aqui em Cerejeiras. Meu pastor profetizou a mesma palavra, pastor Alessandro, meu amigo lá da comunidade Chiquina de Cacoal, as mesmas palavras foram por 3 homens diferentes, distintos, sem se conhecerem, falar a mesma coisa. E a gente só vê o amor de Deus para nossas vidas. Nós não somos melhor do que ninguém, somos uma igreja para servir todos quanto precisa, né? E se a gente precisar, a gente vai buscar ajuda também na vida dos meus companheiros pastores, amigos, seja eles de qual denominação eles sejam, estamos aqui para servir o reino de Deus. Então, a visão do Ministério Vida na Palavra é propagar o reino de Deus e restaurar vidas. Mais nada. Nós não temos ambição de que o nosso ministério se expanda, que abrimos igreja, não. Da mesma forma que Deus fez nascer aqui, está na vontade dele que nasça em outros lugares, se ele quiser, senão a gente vai estar servindo como igreja. Porque a igreja de Cristo é uma só.